7 anos e você ainda não consegue pagar um relógio decente. Soube que você continua com aquela historinha de investimentos. Que fofo. Um brinde às segundas chances, para alguns de nós. Você nunca ia conseguir. 7 anos, e você ainda não consegue pagar um relógio decente. A voz de Larissa atravessou o salão como se ela quisesse que todas as pessoas ali ouvissem. Provavelmente queria mesmo. Ela estava parada na minha frente, num vestido que custava mais que o salário mensal da maioria das pessoas ali, segurando uma taça de vinho tinto, sorrindo do jeito que alguém sorri quando já decidiu que venceu. Fábio estava logo atrás dela, mãos nos bolsos, aproveitando cada palavra. Soube que você continua com aquela historinha de investimentos, ela disse. Que fofo, Tiago. Sério mesmo? Eu olhei para ela. Não disse uma palavra. Ela ergueu a taça em minha direção, como um brinde. As segundas chances, para alguns de nós, ela riu. E então inclinou a taça para frente e deixou o vinho tinto escorrer direto sobre meu paletó, minha camisa, meu peito. Ela não se abalou, não hesitou. Você nunca ia conseguir. Ela se virou de volta para os convidados antes mesmo da última gota tocar o chão. Naquela noite, Larissa Prado estava no centro da própria celebração, cercada de pessoas que ela passara anos impressionando, com a confiança de quem já se convenceu de que venceu. Ela olhou para o homem de quem tinha se afastado 7 anos antes e viu exatamente o que esperava ver. Alguém que não tinha acompanhado o ritmo, alguém que não pertencia àquele salão. O que ela não viu foi o único detalhe que transformou aquele copo de vinho derramado na decisão mais cara de toda a carreira dela. A pergunta era: quanto ela estava prestes a perder por não ter enxergado isso? Se você já foi descartado por alguém que nunca se deu ao trabalho de descobrir quem você estava se tornando, essa história é para você. Clica no sino e ativa as notificações para não perder o que vem a seguir. A gente publica uma história nova toda semana e você vai querer estar aqui para todas elas. A última coisa que Larissa me disse como minha esposa não foi um adeus. Foi uma sentença. Estávamos na cozinha da casa que dividíramos por 8 anos. Caixas meio arrumadas no chão. Aquele silêncio entre duas pessoas que significa que tudo já foi decidido. Ela olhou para mim do jeito que se olha para um projeto que não deu certo. Sem raiva, só com uma finalidade que doía mais do que raiva. E então ela disse: daqui a 7 anos, você ainda vai estar parado no mesmo lugar, e eu vou estar em algum lugar que você nunca vai alcançar. Eu não discuti com ela. Não tentei convencê-la de que estava errada. Assinei os papéis do divórcio na segunda-feira seguinte e desapareci completamente da vida dela. Isso foi há 7 anos. Quero ser honesto sobre como esses 7 anos pareceram, de fora, porque isso importa para tudo o que vem depois. Quando Larissa foi embora, eu não tinha investidores, não tinha escritório, não tinha histórico que qualquer instituição séria levasse a sério. Eu tinha uma ideia, um nome e economias suficientes para me sustentar por uns 23 meses antes de ficar sem opção nenhuma. A ideia era a Capital Zenith, um fundo de private equity construído em torno de uma única tese, que empresas de tecnologia energética de médio porte estavam sendo sistematicamente subvalorizadas por investidores tradicionais que não entendiam o setor. Larissa tinha chamado aquilo de fantasia. Ela dizia que eu estava escolhendo um sonho no lugar de uma vida de verdade, no lugar de estabilidade, no lugar dela. Usou a palavra irresponsável mais de uma vez. Disse que eu vivia num mundo que ainda não existia e esperava que ela aguardasse por um homem que talvez nunca chegasse a lugar nenhum. Ela não estava totalmente errada sobre o risco. O que ela calculou mal foi a pessoa que estava correndo esse risco. Trabalhei com uma equipe de 5 pessoas nos primeiros 3 anos. Não tínhamos escritório envidraçado nem endereço de destaque. Tínhamos um espaço compartilhado num prédio que cheirava a café requentado e pincel atômico. E tínhamos um modelo que se sustentava toda vez que era testado sob pressão. Eu era quem fazia o café na maioria das manhãs. Era eu que ficava até a meia-noite revisando termos de contrato que podiam levar a algum lugar e, com igual frequência, não levavam a lugar nenhum. Houve meses, naquele primeiro ano, em que eu genuinamente não sabia se sobreviveríamos tempo suficiente para fechar nosso primeiro negócio. Sobrevivemos. No 4º ano,
chegou nosso primeiro investidor institucional. No 5º ano, 2 dos maiores fundos de pensão do país estavam na nossa carteira. Ao final do 7º ano, a Capital Zenit havia se tornado, discretamente, um dos players mais relevantes de capital privado no setor de energia, com um portfólio que a maioria dos veteranos do mercado levaria uma década para construir. Mantive um perfil deliberadamente baixo. Nenhuma entrevista para a imprensa, nenhuma palestra em conferências, quase nenhuma presença em redes sociais. Isso foi uma escolha consciente, não um acidente. Eu tinha visto gestores demais construírem marcas pessoais em vez de retornos de verdade. Não me interessava ser conhecido. Me interessava estar certo. E o trabalho de estar certo exige um tipo de atenção sustentada que não deixa muito espaço para performance. O que significava que, quando a Aurora Dinâmica entrou no nosso radar como um possível alvo de investimento, quase ninguém fora de um círculo bem pequeno sabia quem de fato comandava a Zenit. Larissa não sabia. Ela tinha passado 7 anos construindo a Aurora Dinâmica até transformá-la numa empresa de tecnologia energética legítima. O tipo de empresa que eu sempre acreditei que ela seria capaz de construir. Os instintos dela para negócios eram reais. A ambição dela era real. O que quer que tivesse falhado entre nós, o talento dela nunca foi a questão. A Aurora Dinâmica tinha crescido até se tornar uma empresa digna de atenção séria. E o negócio de 2 bilhões de reais que nossa equipe havia estruturado permitiria que ela se expandisse numa escala capaz de reposicionar o setor inteiro. Ela vinha trabalhando com nossos advogados e representantes sênior havia meses. A papelada estava essencialmente pronta. O negócio estava, por qualquer medida razoável, fechado. Só faltava ela conhecer a pessoa que precisava assiná-lo. O evento de gala aconteceu no Hotel Belmonte, um daqueles hotéis da cidade que não precisava se reformar porque nunca perdeu a elegância. Tiros altos, madeira escura, o tipo de iluminação que faz todo mundo parecer prestes a dizer algo importante. A festa era uma celebração de um marco importante da Aurora Dinâmica. Uma chance para Larissa colocar sua empresa diante das pessoas que ela queria de olho quando o anúncio saísse. Cheguei sem segurança, sem assistente, sem nenhuma daquelas coisas que costumam sinalizar às pessoas que você é alguém a quem se deve prestar atenção. Isso também foi proposital. Eu tinha aprendido cedo que a versão mais honesta de qualquer organização se revela quando as pessoas dentro dela não sabem que estão sendo avaliadas. Eu queria ver como Larissa comandava a empresa dela antes de comprometer a assinatura final. Queria ver como ela tratava seu pessoal. Como ela tratava quem não podia fazer nada por ela. Como a cultura que ela construiu se manifestava quando ninguém estava se apresentando para um investidor. Essas coisas importam. Importam mais que os números financeiros, em certo sentido, porque os números podem ser manipulados. Cultura, não. Ela escapa pelas bordas quando ninguém está de olho nela. O que encontrei nos primeiros 26 minutos não foi animador. Eu estava no corredor principal, perto da entrada, quando vi um jovem garçom lutando com uma bandeja que tinha inclinado perigosamente para um lado. 4 taças ameaçando cair. Eu me aproximei e segurei a borda mais distante antes que algo tombasse. O garçom soltou o ar e me agradeceu 2 vezes. "Está tudo bem", eu disse. "Respira." Foi então que uma mulher de blazer escuro apareceu ao nosso lado, calma e sem pressa, já estendendo um pano de linho dobrado para ajudar a reequilibrar a bandeja. Ela tinha a compostura de alguém que resolve problemas sem torná-los maiores. O tipo de presença que vem de realmente se importar com o funcionamento do salão, não só de aparentar que se importa. "Obrigada", ela me disse, e disse de um jeito que não era automático. Olhou diretamente para mim. "Espero que não tenha manchado seu paletó." "Estou bem", eu disse. Não aconteceu nada. Mesmo assim, ela estendeu a mão. "Beatriz Nunes. Cuido da operação de eventos aqui do Belmonte." "Tiago", eu disse. Ela não perguntou o que eu fazia. Não vasculhou o salão para ver se havia alguém mais importante com quem devesse estar falando. Conversamos alguns minutos sobre a noite, sobre o hotel, sobre nada de particular importância. E ela tratou a conversa como se valesse a pena tê-la. Não porque precisasse de algo com isso, só porque era assim que ela funcionava.
Foi uma coisa pequena, mas eu guardei aquilo. Eu ainda estava perto do corredor quando Larissa entrou. Ela não tinha mudado do jeito que as pessoas mudam quando crescem dentro de si mesmas. Tinha mudado do jeito que as pessoas mudam quando crescem dentro das próprias defesas. Caminhava como alguém que precisava que cada ambiente registrasse sua chegada. Ombros erguidos, queixo levemente elevado, o tipo de entrada ensaiada o suficiente para parecer natural. Fábio Marques estava ao lado dela. Eu já tinha sido informado sobre ele. O diretor de operações, o namorado, aquele que tinha o dom de fazer os piores instintos de Larissa parecerem estratégia e as arestas mais afiadas dela parecerem confiança. Ela me viu. Observei o reconhecimento atravessar o rosto dela em etapas. Surpresa primeiro, um lampejo genuíno, rápido e descontrolado, do tipo que não se consegue ensaiar. Depois algo que se acomodou numa espécie de satisfação fria. A satisfação de alguém que contou a si mesma uma história por 7 anos e acabou de receber o que parece ser a confirmação dela. Ela olhou para meu paletó, meu relógio, a ausência de qualquer pessoa atrás de mim. Eu conseguia ler o que ela estava pensando sem precisar ouvir. Fábio se inclinou e disse algo perto do ouvido dela. Ela inclinou levemente a cabeça na minha direção e falou com ele sem baixar a voz o suficiente. Um erro antigo meu. Eu ouvi claramente. Não reagi. Me virei um pouco. Peguei uma taça de uma bandeja que passava, examinei o salão e continuei fazendo exatamente o que tinha vindo fazer. Cerca de 20 minutos depois, Ricardo Salgado me encontrou no corredor lateral fora do salão principal. Ricardo era o presidente do Conselho da Aurora Dinâmica, uma das poucas pessoas que já tinha me conhecido pessoalmente durante o processo do negócio e que sabia exatamente quem estava financiando aquela transação. Era um homem cauteloso, do tipo que passou 52 anos observando outras pessoas cometerem erros caros e desenvolveu um radar bastante preciso para perceber quando um estava prestes a acontecer. Ele veio até mim com uma pasta de couro debaixo do braço. "Está tudo pronto", ele disse. "As assinaturas estão em ordem. Posso esvaziar a sala em 13 minutos, se você quiser fechar isso hoje." Ele abriu a pasta. Os documentos finais estavam ali, organizados com abas, prontos. Uma caneta encaixada na lombada. Eu olhei para eles. Depois fechei a pasta e devolvi. "Guarda isso", eu disse. "Não vou assinar hoje." Ricardo me estudou. "Tem algum problema com os termos?" "Os termos estão bons", ele esperou. Olhei através do arco em direção ao salão principal. Larissa estava perto do centro, cercada por um grupo de investidores, rindo nos momentos certos, tocando o braço de alguém com o calor ensaiado de quem aprendeu a performar sinceridade. Um pouco distante, Fábio dizia algo a um funcionário do hotel com o desprezo relaxado de quem nunca espera ser corrigido. "Quero ver a quem estou realmente entregando isso", eu disse. Ricardo seguiu meu olhar. Ficou em silêncio por um momento. "Você teve 8 meses de due diligence", ele disse. "Os números são sólidos. Não estou falando dos números." Ricardo assentiu devagar. Entendeu. Peguei um drink no carrinho de bar perto da entrada do corredor. Não porque quisesse, mas porque completava a cena. Um homem sozinho numa gala. Sem comitiva, sem urgência, sem sinal de ser outra coisa além de um convidado que tinha se perdido na parte errada da noite. Entrei no salão. A pasta ficou com Ricardo. Os 2,6 milhões ficaram comigo. E do outro lado do salão, Larissa dizia a alguém que mal podia esperar pelo anúncio, que o negócio já estava fechado, que faltava só uma formalidade de papelada. Que dali a 1 ano, a Aurora Dinâmica estaria operando num patamar capaz de redefinir o setor. Ela acreditava completamente naquilo. Estava errada. Ainda não. Mas estaria. E a distância entre o que ela acreditava naquele momento e o que era verdade tinha sido criada por ela mesma. Não ao longo daquela noite, mas ao longo de anos, aprendendo a medir as pessoas pela superfície e descartar tudo que não conseguia categorizar de imediato. Fiquei na borda do salão com uma taça que eu não queria particularmente e observei a mulher que eu tinha amado se mover por uma multidão que a adorava. Eu tinha vindo aquela noite para tomar uma decisão. Ainda estava tomando ela. E então ela veio até mim. Essa foi a parte que eu não tinha antecipado completamente. Eu esperava que ela me ignorasse pelo resto da noite,
que deixasse o fato da minha presença ali como algo levemente constrangedor que não exigia reconhecimento direto. Essa teria sido a escolha mais fácil, e Larissa sempre foi prática quando isso lhe convinha. Mas a praticidade, eu estava descobrindo, tinha sido substituída por outra coisa, algo que precisava de plateia. Ela atravessou o salão com Fábio ao seu lado e se aproximou de mim, do jeito que se aproxima alguém de uma conversa já ensaiada. A expressão dela estava organizada em algo parecido com afeto. Thiago, ela disse meu nome como se estivesse levemente surpresa de me encontrar ali de pé ainda. Não esperava te ver aqui. É um evento público, eu disse. Ela sorriu. Claro. Inclinou levemente a cabeça. Então, o que você anda fazendo? Ainda correndo atrás daquelas ideias de investimento? Ainda com os investimentos, eu disse. Que bom, ela disse. O sorriso não se mexeu. Isso é ótimo mesmo. É importante ser persistente mesmo quando as coisas não. Ela fez um gesto vago com a mão, magnânimo. Não se materializam do jeito que a gente espera. Fábio soltou um som que não era bem uma risada. Ele estava logo atrás do ombro esquerdo dela, drink na mão, com aquela linguagem corporal relaxada que os homens usam quando querem parecer que não estão prestando atenção, enquanto garantem que todo mundo saiba que estão. Sinceramente, ele disse, dirigindo-se ao espaço geral entre nós, em vez de a mim especificamente, eu respeito a garra. Nem todo mundo é feito para o jogo de verdade, mas dá coragem continuar tentando. Havia mais 3 pessoas por perto o bastante para ouvir. Um diretor financeiro de uma empresa que eu reconheci. Outros 2 que eu já tinha visto no salão mais cedo. Ninguém disse nada. Alguns olharam para mim. Eu olhei para Fábio. Não respondi. Aquilo pareceu não cair bem para nenhum dos 2. O sorriso de Larissa se apertou um pouco. Ela queria algo de mim. Um recuo, uma explicação defensiva, alguma versão de constrangimento que confirmasse o que ela já tinha decidido que era verdade. Meu silêncio não estava dando nada disso a ela. Se você precisar de alguma indicação, algum dia, ela disse, o calor na voz dela empurrando um pouco mais forte agora. Eu conheço muita gente do setor. Teria prazer em dar uma palavra. Agradeço, eu disse. Não disse sim. Não disse não. Deixei aquilo exatamente onde estava. Ela me estudou por um momento, um pouco mais do que pretendia, eu acho, e então alguém chamou o nome dela do outro lado do salão e ela se virou. Fábio segurou meu olhar por mais um segundo antes de segui-la, do jeito que um segundo em comando faz quando quer garantir que a retirada não pareça uma retirada. Fiquei onde estava. Uns 40 segundos depois, Beatriz Nunes apareceu na minha periferia, não dramaticamente, sem fazer disso um ponto. Ela estava circulando pelo salão, fazendo seu trabalho, conferindo com a equipe, ajustando o fluxo do serviço. Chegou a poucos passos de onde eu estava e se virou para mim naturalmente, do mesmo jeito que tinha feito antes no corredor. Posso trazer alguma coisa? Ela perguntou. Estamos girando um novo lote de aperitivos da cozinha, se tiver interesse. Era uma pergunta simples, a pergunta mais normal do salão, mas foi a única que alguém tinha me feito naquela noite, sem uma camada de cálculo por baixo. Ela não estava me avaliando, não estava se posicionando, estava simplesmente perguntando se eu precisava de algo, do mesmo jeito que perguntaria a qualquer outra pessoa ali, independente de quem fosse ou quanto valesse. Estou bem, eu disse. Obrigado, Beatriz. Ela assentiu e continuou. Não se demorou, não performou nada. Larissa, a uns 26 passos de distância, observava a troca com uma expressão que eu reconheci. A irritação específica de quem não quer uma coisa, mas também não quer que mais ninguém a tenha. Voltei a olhar para o salão e continuei observando. O que vi nos 52 minutos seguintes não melhorou minha avaliação. Larissa questionou uma funcionária júnior na frente dos colegas sobre um detalhe logístico cuja resposta ela já sabia. Não porque precisasse da informação, mas porque queria demonstrar que era ela quem fazia as perguntas. Interrompeu uma conversa entre 2 de seus próprios executivos para redirecionar o crédito de uma decisão que claramente tinha sido tomada em conjunto. Riu longo demais de algo que Fábio disse e que não era particularmente engraçado, e as pessoas ao redor dela riram também, porque essa era a dinâmica que ela tinha construído. Uma sala calibrada para as reações dela,
não para sua liderança. E em um momento perto da mesa de bebidas, Fábio estalou os dedos para chamar a atenção de um garçom. Estalou os dedos. O garçom, jovem, talvez uns 29 anos, fazendo o trabalho dele sem reclamar, se virou imediatamente e atendeu ao pedido sem expressão nenhuma, porque era isso que a situação exigia dele. Ninguém perto de Fábio disse nada. Ninguém pareceu desconfortável. Aquilo me disse mais sobre a cultura dentro da Aurora Dinâmica do que qualquer balanço financeiro poderia dizer. Observei tudo isso e pensei em 2 bilhões de reais, no que aquela quantia de dinheiro faz quando colocada nas mãos de alguém que aprendeu a liderar através de uma combinação de talento e desprezo. No tipo de organização que cresce nesse solo. Nas pessoas dentro da Aurora Dinâmica que não tinham nada a ver com o que estava entre Larissa e eu e que iriam viver dentro de qualquer cultura que ela tivesse construído, com mais recursos e mais poder do que ela tinha atualmente. A pergunta que eu tinha vindo responder ali estava ficando mais clara. Eu não gostava da resposta. Então o programa começou. A parte formal da noite abriu com discursos de 2 conselheiros, seguidos de um breve vídeo institucional sobre o crescimento da Aurora Dinâmica nos últimos 5 anos. Foi bem produzido. Os números eram reais. A empresa era genuinamente impressionante. E eu senti o desconforto específico de segurar 2 avaliações contraditórias ao mesmo tempo. Essa organização construiu algo significativo, e a pessoa no topo construiu algo corrosivo, e as 2 coisas eram completamente verdadeiras. Larissa subiu ao palco. Ela era magnética quando queria ser. Eu sabia disso. Isso nunca tinha sido a questão. Falou sobre a trajetória da empresa, com o tipo de especificidade que sinaliza compreensão genuína, não apenas discurso pronto. Falou sobre a força de trabalho, o pipeline de pesquisa, o cenário competitivo. Falou sobre o que a próxima fase de investimento tornaria possível. O salão estava completamente com ela. Então ela olhou para a plateia e me encontrou. Vi acontecer. A decisão sendo tomada em tempo real. A oportunidade que Fábio provavelmente já tinha plantado na cabeça dela, agora se apresentando ao vivo, diante de todas as pessoas cuja opinião ela tinha passado anos cultivando. Venha se juntar a nós aqui em cima, ela disse, e era dirigido a mim, a voz dela alcançando facilmente o salão inteiro. Não era um convite, era uma convocação disfarçada de convite. Caminhei até a área VIP perto do palco. A multidão se moveu para observar. Larissa pegou uma taça nova de vinho tinto na mesa ao lado do púlpito. Ergueu a taça. 7 anos atrás, ela disse, a voz confortável e clara, eu tomei uma decisão muito importante. Me afastei de um homem que não conseguia construir um futuro para si mesmo. Algumas pessoas riram. A risada específica de uma plateia que foi ensinada a como se sentir. Ela olhou diretamente para mim. Havia uma luz nos olhos dela que só posso descrever como satisfação. A satisfação profunda, quase física, de alguém que esperou muito tempo por um momento específico. Hoje à noite, estou fechando um negócio de 2 bilhões e 600 milhões de reais. Ela deixou o número pousar. Acho que às vezes, ir embora realmente é o melhor investimento que você pode fazer. A risada foi mais alta dessa vez. Alguém aplaudiu. O salão tinha se entregado a ela completamente. Olhei de volta para ela. Não desviei o olhar, não sorri, não performei nada. O silêncio da minha parte pareceu alcançá-la antes de qualquer outra coisa. Ela esperava que eu recuasse, olhasse para baixo, desse a ela a confirmação visível que completaria o momento. Em vez disso, ela não recebeu nada. Aquele nada, aparentemente, era intolerável. Eu disse a única coisa que tinha a dizer. Se você precisa me diminuir para se sentir grande, talvez 7 anos não tenham te mudado tanto quanto você pensa. O salão ficou muito quieto. Não o silêncio teatral de uma plateia esperando o próximo momento. O silêncio de verdade. O tipo que acontece quando algo verdadeiro pousa num espaço onde as pessoas estavam performando. Observei o rosto de Larissa. O que atravessou ele não foi constrangimento. Foi algo mais antigo e mais defendido. A fúria específica de alguém que construiu toda uma arquitetura de autojustificação e sentiu ela tremer. Ela esticou o braço, pegou a taça de vinho e, num movimento deliberado,
Despejou todo o conteúdo sobre minha cabeça, meus ombros, meu peito. O vinho estava frio. Escorreu pelo colarinho e desceu pela frente da camisa. Fiquei parado. Por um momento, o salão ficou absolutamente silencioso. Depois Fábio riu. O tipo de risada que se anuncia, que quer definir como todo mundo vai processar o que acabou de acontecer. 2 ou 3 pessoas por perto levantaram os celulares. Beatriz Nunes estava atravessando o salão quando aconteceu. Vi ela mudar de direção imediatamente, instintiva, direta, já pegando um pano de linho dentro do blazer enquanto cruzava a distância até mim. Levantei uma mão em direção a ela, um gesto pequeno e claro. Ela parou. Peguei um guardanapo de pano na mesa mais próxima. Pressionei devagar contra o rosto, sem urgência, sem raiva. Depois olhei para Larissa. Achei que você tivesse mudado, eu disse. O queixo dela se ergueu. Você acha que tem o direito de me julgar? Peguei o celular no bolso do paletó. Só havia um número que eu precisava. Tocou uma vez. Aqui é Tiago Vasconcelos. A voz do outro lado se ajustou imediatamente. Boa noite, presidente Vasconcelos. Ouvi a respiração de Larissa mudar. O título tinha acertado alguma coisa. Eu conseguia ver isso, mas ela ainda não sabia o suficiente para entender exatamente o que aquilo significava. E essa incerteza a mantinha exatamente ali, de pé na minha frente com uma taça de vinho ainda na mão, tentando se recalcular. Falei claramente, alto o suficiente para as pessoas por perto ouvirem. Cancele a transação da Aurora Dinâmica. Os 2 bilhões e 600 milhões inteiros. Um breve silêncio na linha. Permanentemente. Segurei o olhar de Larissa. Permanentemente. Desliguei e guardei o celular de volta no bolso. A risada de Fábio tinha sumido. Ele me observava com uma expressão diferente agora. A expressão de alguém que acabou de sentir o chão se mover e não tem certeza de qual direção é estável. Com quem você estava falando? Ele disse. Ela vai saber em uns 5 minutos. Eu disse. Saí do salão. Não olhei para trás. O corredor lá fora estava quieto. Aquele silêncio específico que existe logo além de um salão cheio de barulho, onde o som se torna uma presença contra o silêncio em vez de ser a própria coisa. Caminhei até o fim do corredor e fiquei perto de uma janela que dava para a cidade. O vinho ainda esfriava contra minha pele. Afrouxei o colarinho e fiquei ali, pensando no que tinha acabado de fazer e se poderia ter feito diferente e se teria querido. Não sei exatamente quanto tempo fiquei ali antes de Ricardo me encontrar. Ele veio quieto, do jeito que Ricardo fazia tudo. Ficou ao meu lado por um momento e olhou para a cidade pela mesma janela. E houve um longo silêncio antes que ele dissesse qualquer coisa. Ela sabe, ele disse por fim. Como ela reagiu? Ricardo considerou aquilo com o cuidado que trazia para tudo. Coloquei o arquivo na tela. Nome completo, título, histórico completo do portfólio. Ficou quieto por um momento. Ela não falou nada por um tempo. Depois perguntou como aquilo era possível. Eu disse a ela que você construiu a Capital Zenit a partir do fundo em estágio inicial que você já estava trabalhando quando vocês dois ainda eram casados. Aquele que ela tinha chamado de sonho tolo. Ele olhou pela janela. Contei a ela que o nome não foi acidental, que você escolheu Zenit porque significa o ponto mais alto do dia, o ponto em que algo ainda está subindo antes de começar a descer. Que você queria ser lembrado disso toda manhã, de para onde estava indo, não de onde tinha estado. Eu não disse nada. Ela reconheceu essas palavras. Ricardo disse. Sonho tolo. Ela sabia exatamente de onde tinham vindo. Ele juntou as mãos na frente do corpo. Foi quando ela se sentou. Ali estava. A coisa que eu nunca tinha explicado a ninguém. A razão por trás do nome. A memória específica em que estava ancorado. Voltando até ela, através de um arquivo numa tela e de um homem em quem ela não pensava havia 7 anos. Não como uma arma, apenas como a verdade do que tinha acontecido no espaço entre a manhã em que ela foi embora e a noite em que entrou naquele salão. Ela tinha me dito que aquilo não podia existir. Eu tinha batizado com o ponto mais alto do dia e voltado ao trabalho na manhã seguinte. Só isso. Ela está pedindo para falar com o presidente Vasconcelos, Ricardo disse. Eu sei. Ela ainda não entende completamente. Que é você. Vai entender. Ricardo assentiu uma vez.
O conselho está em sessão de emergência. As contas estão congeladas. Os sócios estão ligando. Ele olhou para mim. O que você quer que eu faça? Volta lá para dentro, eu disse. Diz ao conselho que entro em contato amanhã de manhã. Ele assentiu e caminhou de volta ao salão. Eu fiquei na janela. Atrás de mim, na sala que tinha acabado de deixar, a noite tinha se transformado em outra coisa completamente. Eu conseguia ouvir mesmo do corredor. A diferença entre o som de uma celebração e o som de um salão, tentando entender o que ainda estava celebrando. Larissa estava ali dentro agora, com o arquivo aberto e o nome na tela, e 7 anos de certeza cuidadosamente mantida, começando a se desfazer. Esperei até o corredor ficar totalmente quieto. Depois peguei meu paletó, caminhei até o elevador e deixei o prédio. A ligação veio na manhã seguinte, não diretamente de Larissa. Ela ainda não estava em posição de ligar diretamente, porque ainda não tinha aceitado completamente que o número que precisava discar era o meu. Fez Ricardo fazer o primeiro contato. Ele ligou para minha assistente às 8h15. Passou a mensagem de que a Aurora Dinâmica solicitava uma reunião urgente com a liderança da capital Zenith e perguntou se o presidente estava disponível. Minha assistente disse a ele que o presidente tinha um horário às 14 horas. Eu já estava no escritório quando Ricardo chegou mais cedo, por volta de 12h45, para me atualizar sobre o que tinha acontecido depois que saí do hotel. Ele se sentou à minha frente naquela mesa de reunião e entregou a informação, do jeito que Ricardo sempre entregava a informação, sem rodeios, sem opinar, como se os fatos bastassem por si só. Os bloqueios do sistema tinham disparado minutos depois da minha ligação. Os instrumentos de crédito tinham congelado antes da meia-noite. Às 10 da manhã, 2 dos maiores parceiros estratégicos da Aurora Dinâmica já tinham entrado em contato com a empresa, expressando preocupação. O conselho convocou uma sessão de emergência às 11 horas, e Fábio Marques, na presença do conselho inteiro, tinha declarado claramente e para registro que o incidente na gala fora a ação exclusiva de Larissa, que ele estava apenas por perto, que tinha tentado apaziguar a situação, que o papel dele naquela noite tinha sido totalmente deturpado. Ricardo disse aquela última parte sem nenhuma expressão em particular. Eu escutei sem nenhuma expressão em particular. Como ela está? Perguntei. Ricardo considerou a pergunta. Ela entende a situação, disse por fim. Foi a resposta mais precisa que eu ia conseguir de Ricardo Salgado, e me disse tudo o que eu precisava saber. Larissa chegou à capital Zenith às 14h58. Sei disso porque estava observando a entrada do prédio da minha janela quando o carro dela parou. Veio sozinha, sem Fábio, sem assistente, sem advogado, o que me disse que ela tinha feito a escolha deliberada de entrar naquela sala sem a armadura de ter alguém ao seu lado. Aquela escolha significava algo, e eu registrei isso. Foi conduzida até a sala de reuniões principal no 40º andar. Dei a ela 5 minutos antes de entrar. Ela estava de pé quando entrei, não porque tivesse sido pedido, mas porque sentar parecia a postura errada para o momento, e ela ainda não tinha resolvido isso. Vestia um blazer escuro, sem joias, e parecia alguém que não tinha dormido e decidira não fingir o contrário. Sentei-me na cabeceira da mesa. Ela ficou sentada por um momento. Nenhum de nós disse nada. A sala tinha uma parede de vidro que dava para o norte da cidade, uma vista que eu observava quase todos os dias de trabalho havia 5 anos. Numa tarde clara como aquela, se estendia até o horizonte. Eu tinha escolhido aquele espaço deliberadamente quando nos mudamos, não porque precisasse da vista, mas porque queria uma sala onde a escala do que estávamos construindo estivesse sempre visível, um lembrete de direção. Larissa olhou para a cidade por um momento. Depois olhou para mim. Sinto muito, ela disse, pelo que aconteceu ontem à noite. Deixei a frase se assentar. Sente muito por ter derramado vinho em mim, eu disse. Ou sente porque o homem em quem você derramou acabou sendo o dono dos 2,6 bilhões que você precisava. Ela absorveu aquilo sem se abalar, o que me disse que ela já tinha se feito a mesma pergunta e não tinha gostado totalmente da própria resposta. Eu não sabia quem você era, ela disse. Não sabia sobre a Zenith. Não sabia de nada disso.
Eu sei que não sabia, eu disse. Esse é o problema. Você não fez o que fez ontem à noite porque soube que eu tinha algo que você queria. Fez porque acreditava que eu não tinha nada, e decidiu que aquilo já era motivo suficiente. Deixei aquilo pairar por um momento. Se eu tivesse entrado naquela sala como o presidente Vasconcelos, com 2 assistentes, segurança e um nome que você reconhecesse, nada disso teria acontecido. Você sabe disso, e eu sei disso. Ela não discordou. Ricardo me contou uma coisa ontem à noite, ela disse baixinho. Sobre o nome. Sobre o que Zenit significa. Esperei. O ponto mais alto do dia. A voz dela estava firme, mas alguma coisa por baixo não estava. E ele me contou por que você escolheu isso. As palavras às quais você estava respondendo. Ela olhou para a mesa por um momento. Sonho tolo. Essas foram minhas palavras. Foram, eu disse. Você construiu uma empresa inteira em torno de algo que eu disse que não podia existir. Eu construí uma empresa em torno de algo em que eu acreditava que valia a pena construir, eu disse. Sua opinião sobre isso foi um dado. Eu escolhi não deixar que fosse o único. Ela ficou quieta por um bom tempo depois disso. O que você me mostrou ontem à noite não foi algo que você inventou para a ocasião, continuei. Já estava ali, sempre esteve. Eu vi isso em como você falava com sua equipe, no que Fábio se sentia confortável fazendo na sua presença, no que as pessoas ao seu redor sentiam que precisavam performar só para manter status com você. Mantive a voz nivelada, não fria, nivelada. Não estou sentado aqui como seu ex-marido. Estou sentado aqui como a pessoa que estava prestes a entregar 2 bilhões e 600 milhões de reais à sua empresa e estou te dizendo o que vi. Larissa ficou quieta por um longo momento. Quando finalmente falou, a voz dela tinha perdido a distância profissional com que tinha entrado. E eu passei 7 anos tentando provar alguma coisa, ela disse. Eu sei. Quando te vi ontem à noite, ela parou, se reorganizou, disse a mim mesma que não era nada, que você estar ali era só coincidência e não importava, mas importou. Importou mais do que eu queria que importasse. E eu não soube o que fazer com isso. Então ela parou de novo. Me tornei o problema, eu disse. Sim, eu tinha pensado no que queria dizer naquela sala durante quase a noite toda antes. Não porque precisasse de um roteiro, mas porque queria ser honesto sobre a diferença entre o que eu sentia e o que era realmente verdade. Essas duas coisas nem sempre são iguais. E eu aprendi ao longo dos anos a examinar a distância entre elas com cuidado. Não guardo rancor de você por ter deixado o casamento, eu disse. Quero deixar isso claro. Você tomou uma decisão que tinha o direito de tomar. Eu não era tudo o que você precisava. A vida que tínhamos não era a que você queria. Essas coisas são reais. Não estou aqui para reabrir nada disso. Ela estava escutando com atenção agora. O que eu não estou disposto a fazer, eu disse, é assinar 2 bilhões e 600 milhões de reais para uma estrutura de liderança que trata as pessoas dentro dela como instrumentos. Não por causa de ontem à noite, por causa do que ontem à noite me mostrou sobre todas as outras noites que eu não vi. Larissa olhou para baixo, para a mesa, um longo momento quieto. Existem 4.420 pessoas trabalhando na Aurora Dinâmica, ela disse. Elas não derramaram vinho em você. Não, eu disse. Não derramaram. Se o negócio desmoronar, se a empresa perder o investimento, essas pessoas perdem o emprego, os departamentos são cortados. O pipeline de pesquisa trava por anos, talvez para sempre. Ela ergueu os olhos. Não faça elas pagarem pelo que eu fiz. Eu já tinha pensado nisso também, longamente, no corredor do Belmonte depois que todos foram embora, e de novo no carro voltando para casa, e de novo na minha mesa às 6 da manhã, quando a cidade estava quieta o suficiente para pensar com clareza. Não vou fazer isso, eu disse. Ela me olhou com cuidado. O negócio com você está encerrado, eu disse. Isso não é uma posição de negociação, é uma decisão. Juntei as mãos sobre a mesa. Mas o interesse da Zenit na Aurora Dinâmica como empresa é separado do interesse dela em você como CEO. A empresa vale a pena receber investimento. A liderança, do jeito que está estruturada agora, não vale. Deixei claro, sem suavizar. O negócio não seria restaurado sob a liderança atual.
Larissa deixaria o cargo de CEO. Fábio Marques seria removido da diretoria executiva por completo. E dado o que a revisão interna do conselho já estava começando a revelar sobre as práticas de gestão dele, essa remoção seria plenamente justificada por motivos que não tinham nada a ver comigo ou com os eventos daquela noite. O conselho nomearia uma nova liderança de dentro da própria empresa, apoiado por um processo de seleção que a Zenith ajudaria a estruturar. Uma vez concluída a transição, reentraríamos em negociações, não como um favor, não como uma concessão, mas porque o caso de negócio subjacente continuava sólido, e as pessoas que tinham construído aquele negócio mereciam uma chance de vê-lo continuar. Larissa ficou em silêncio durante tudo isso. Não interrompeu, não retrucou. Quando terminei, ela fez apenas uma pergunta. Existe alguma coisa que eu possa dizer agora que mudaria a primeira parte? Não, eu disse. Ela assentiu uma vez, devagar, o aceno de quem já sabia a resposta antes de perguntar. Então vou voltar ao conselho, ela disse. Se levantou. Fiquei de pé por um momento. Éramos só 2 pessoas de pé numa sala no 40º andar, acima de uma cidade que tinha continuado inteiramente indiferente através de tudo que tinha acontecido entre nós nos últimos 7 anos e nas últimas 12 horas. Eu construí algo real, ela disse, não na defensiva, apenas como um fato que precisava dizer em voz alta. Construiu, eu disse, e falei sério. Ela saiu. Fiquei na janela por um tempo depois que as portas do elevador se fecharam. O conselho aceitou os termos em 48 horas. A revisão interna confirmou o que Ricardo suspeitava. As práticas de gestão de Fábio tinham gerado um padrão documentado de conduta que dava ao conselho motivos mais do que suficientes para removê-lo, independente de qualquer coisa relacionada a mim. Ele saiu dentro de uma semana e não saiu quieto, mas saiu. Larissa apresentou sua renúncia numa quinta-feira. O comunicado foi breve, redigido com profissionalismo, e não dizia nada sobre o que realmente tinha acontecido, o que provavelmente foi a decisão certa. Haveria bastante tempo para a história completa encontrar sua forma. Histórias como essa sempre encontram. A transição levou 5 meses. A equipe da Zenith trabalhou junto com o novo conselho para estruturar a nova liderança e reconstruir o arcabouço do investimento. O acordo final, quando foi assinado, era um negócio mais limpo que o original, porque as pessoas do outro lado da mesa estavam ali pelos motivos certos. O dinheiro foi para o pipeline de pesquisa, para a estabilização da força de trabalho, para os projetos de infraestrutura que tinham ficado parados esperando capital. 4.420 pessoas mantiveram seus empregos. Vários programas que estavam em risco de serem cortados receberam financiamento em vez disso. Isso importava para mim. Era a coisa que mais importava. 3 semanas depois de a transição ser concluída, liguei diretamente para Beatriz Nunes. Na saída do Belmonte naquela noite, depois que tudo tinha acontecido e a noite tinha se desfeito por completo, ela tinha parado no corredor e me entregado o cartão dela. Sem explicação, sem pedir nada em troca, só um cartão pressionado na minha mão, com a mesma franqueza tranquila que ela trouxera para cada momento daquela noite. Eu tinha carregado aquilo no bolso do paletó por 5 meses. Contei a ela o que eu estava construindo dentro da Zenith, na área de cultura e desenvolvimento, e contei por que estava pedindo justamente a ela. Ela ficou quieta por um momento depois que expliquei. Você está me oferecendo isso por causa do que aconteceu na gala, ela disse. Estou te oferecendo isso por causa do que eu vi na gala, eu disse. Tem uma diferença. O que você fez naquela noite não foi para uma plateia. Você se moveu na direção de alguém que estava sendo isolado, 2 vezes, sem nenhum motivo para achar que isso te beneficiaria de alguma forma. Isso não é algo que se treina numa pessoa. Ou já está ali, ou não está. Ela pensou por 4 dias e depois ligou de volta e disse sim. 5 meses depois de a transição ser concluída, eu estava tomando café numa cafeteria perto do escritório numa quarta-feira de manhã, quando ouvi alguém dizer meu nome. Larissa estava numa mesa perto da janela, com um caderno aberto na frente e uma xícara esfriando ao lado. Ela parecia alguém no meio de descobrir alguma coisa. Havia algo mais quieto nela do que eu tinha visto em muito tempo. Não derrotada,
mas desarmada de um jeito que ela não estava havia anos. Peguei meu café e fui até lá. Não sabia que você vinha aqui, ela disse. Na maioria das manhãs, eu disse. É perto. Ela sorriu levemente. Não o sorriso performático da gala. Algo menor e mais real. Não sentei. Não era esse tipo de conversa. Eu venho pensando numa coisa, ela disse. Passei 7 anos me dizendo que ir embora foi a melhor coisa que já fiz. A decisão mais inteligente. A prova de que eu sabia o que estava fazendo. Esperei. Acho que eu precisava acreditar tanto nisso, ela disse, que transformei você em evidência. Cada vez que eu tinha sucesso em alguma coisa, era prova de que eu tinha razão em ter ido embora. Cada vez que eu pensava em você, ela olhou pela janela por um momento. Eu precisava que você estivesse fracassando. Porque se você não estivesse fracassando, o que exatamente eu estava provando? A cafeteria estava quieta ao nosso redor. Alguém moía grãos atrás do balcão. Lá fora, a rua seguia seu movimento comum de quarta-feira, indiferente a tudo. Quando te vi na gala, ela disse, e você estava igual, calmo, indiferente, sem tentar mostrar nada, eu entrei em pânico. E transformei aquilo em agressão porque era isso que eu sabia fazer. Eu sei, eu disse. A pior parte, ela disse, não é ter perdido o negócio, ou o título, ou nada disso. Ela se virou de volta da janela. A pior parte é que eu me tornei alguém que precisava que os outros fossem menores só para se sentir na altura certa. E eu nem percebi que estava acontecendo. Olhei para ela por um momento. Isso não é fácil de dizer em voz alta, eu disse. Não, ela concordou. Não é. Peguei meu café. Boa sorte, Larissa. Digo isso de verdade. Ela assentiu. Eu sei que sim. Saí. A manhã estava clara e fria, do jeito que as manhãs de outono são nessa cidade. O tipo de luz que faz tudo parecer no meio de ser decidido. Caminhei os 2 quarteirões de volta ao prédio, peguei o elevador até o 40º andar e me sentei na minha mesa de frente para uma cidade que eu conseguia ver até o horizonte. Não havia nenhuma versão daquela manhã em que eu me sentisse triunfante. O que eu sentia era mais simples e mais difícil de nomear, algo próximo de clareza. O entendimento de que você não precisa carregar o que outra pessoa largou mal e não precisa devolver na mesma condição em que a deixaram. Larissa não ia se reconstruir da noite para o dia. As coisas que ela tinha nomeado naquela mesa levam mais tempo para se resolver do que uma única conversa honesta. Mas ela estava fazendo as perguntas certas. Isso já contava para alguma coisa. Ou tinha pedido a ela, 7 anos antes, que acreditasse em algo que eu ainda não conseguia provar totalmente. Ela não tinha conseguido fazer isso. Eu não podia guardar rancor dela por isso para sempre. O que eu podia fazer, o que eu tinha feito, foi construir a coisa de qualquer jeito. Não para mostrar a ela, não para provar que a sentença dela estava errada, mas porque era meu para construir e eu sabia que valia a pena construir. E a única resposta de verdade para alguém te dizer que você nunca vai chegar a algum lugar é ir até lá, em silêncio, e deixar a distância falar por si só. A Zenite continuou avançando. A aurora dinâmica continuou avançando. E em algum lugar daquela cidade, naquela quarta-feira de manhã, os 2 estávamos aprendendo o que vem depois, que a história que você achou que ia te definir, acaba se revelando apenas um capítulo entre muitos. É assim que funcionam as sentenças. Elas só valem se você aceitar. Se essa história ficou com você, se você já foi subestimado por alguém que não esperou para ver quem você estava se tornando, deixa um comentário aqui embaixo e compartilha com alguém que precisa ouvir esse lembrete hoje. A verdadeira medida de uma pessoa nunca foi onde ela estava quando alguém a abandonou. É onde ela estava quando parou de tentar provar qualquer coisa. Se você ainda não se inscreveu, vem com a gente. A gente publica uma história nova toda semana, e cada uma delas é construída em torno dessa mesma ideia. A gente se vê na próxima.